Oi gente, o meu nome é Carol e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês os melhores livros que eu li durante a quarentena. E assim, ai gente, esses livros eu acho que salvaram a minha quarentena. Porque assim, eu fiz um exercício meio sadomasoquista, digamos assim. Eu decidi que assim, pelo momento que a gente estava passando, que era um momento difícil pra todo mundo, né? Pra algumas pessoas mais difícil, pra outras um pouco menos, eu decidi que eu iria ver histórias de pessoas reais, principalmente que fossem mulheres que passaram por momentos muito difíceis. E eu procurei a história dessas mulheres para me inspirar e para ver como elas lidaram com aquela situação. Então vamos lá, que eu vou falar para vocês os 5 melhores livros que eu li durante a quarentena. Bom, em quinto lugar, eu vou falar para vocês do livro Eu Sou Malala. Acho que todo mundo conhece a Malala. Ela sofreu um atentado terrorista que tentaram matar ela. E assim, ela era só uma menina, né? Então, só que assim, ela era uma menina muito forte, uma menina que lutava pelos direitos dela, lutava pelo que ela acreditava. Ela sim, ela é da religião islâmica, mas ela não concordava com aqueles extremistas, aquele grupo terrorista que estava impondo aquelas condições a ela. Então o que acontece? A Malala, ela morava numa aldeia que era mais tranquila, né? Uma aldeia mais simples assim, com poucas pessoas, não tinha tanta gente. E aí esses grupos mais extremistas começaram a ir para esse lugar onde ela morava. E eles começaram a meio que fazer a cabeça de todo mundo. E é muito interessante isso no livro, que ele vai mostrando como isso se constrói. Porque assim, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? As pessoas viram radicais. É assim, é bem aos pouquinhos, entendeu? Vai infiltrando as coisas, falando ali, e aí você vai, tá, acho que tá tudo bem, sim, tá bom, e aí você vai sendo conduzida para aquele caminho que eles querem que você seja conduzido. E aí a Malala não aceitava isso, porque eles começaram a falar que as meninas não poderiam ir para a escola, não poderiam ter educação, e ela não concordava com isso. Então ela batia de frente com essas coisas que eles impunham. E aí ela começou a incomodar, né? Uma menina assim tão pequena, falando de coisas assim, batendo de frente. E aí eles resolveram dar um fim nela, né? Então um dia ela estava indo para a escola, dentro de uma van. Essa van ela é parada e eles chegam armados, abrem a porta e falam: quem é a Malala? E atiram nela, né? E é bem triste, assim, é uma situação bem intensa do livro. Que ela fala, eu sou a Malala. E ela assumir isso, ela assume tudo que ela carrega, né? Toda aquela convicção, tudo que ela acredita em falar que ela é ela. Então é muito bonito, assim, e a história que você vai vendo dela, de como ela conduziu tudo isso, tudo que ela passou, porque foram momentos muito, muito desafiadores. Eles impõem muitas coisas. É um grupo terrorista, né, gente? Então, assim, é uma situação bem complicada. E foi assim uma experiência incrível ler, porque eu senti como uma menina, né, tão nova, forte, passou por uma situação tão complicada. O quarto livro que eu vou falar pra vocês é o Diário de Anne Frank. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar alguma vez dela, mas assim, leiam, sério, vocês têm que ler o livro mesmo, porque é incrível. Bom, a Anne era uma menina, né, apenas de 12 anos quando aconteceu todo o Holocausto, né, da Segunda Guerra, e aí, no meio daquele turbilhão de coisas, o pai dela se viu obrigado ali a tentar sobreviver, tentar fazer com que a família dele sobrevivesse. Então ele constrói um abrigo, né, um esconderijo, onde eles vão passar para tentar se esconder ali durante aquele período. Então eles ficam mais ou menos quase uns 3 anos durante todo esse período da guerra, escondidos. E assim, é uma situação muito complicada, muito mesmo, assim, de faltar comida, de faltar higiene, e a cidade está sendo bombardeada, você vê todos os seus amigos, parentes, indo para os campos de concentração e você tendo que se esconder. É muito complicado, gente, assim, acho que não tem nem o que falar, né?
foi uma situação assim lastimável da humanidade, que foi muito, muito triste. E o problema é que assim, você vê que ela é uma menina e você vê esse desenvolvimento ali, que ela sai daquela fase ali um pouco de criança para pré-adolescência, para adolescente, e você acompanha, ela tem sonhos, ela quer realizar coisas, ela espera o dia que ela vai sair dali, e é muito até engraçado comparar com a gente hoje, porque ela acha que vai ser rápido, né? E aí a gente também, né, no começo da quarentena a gente ficava, não, só 15 dias, não, tá bom, um mês, não, tá, 2 meses, 3 meses, e esse fim nunca chega, né? E é essa questão de você não saber quando tem um fim. Tipo, se alguém chega pra você, não, gente, é tanto tempo, tá bom? Aí você fala, tá bom, é tanto tempo, então tanto tempo eu tenho que aguentar. Mas você não sabe, você fica ali naquela incerteza. E é muito bonito, né, que você vê que ela escreve essas coisas no diário. Ela vai escrevendo o dia a dia, o que acontece, e ela vai escrevendo assim, acho que na primavera, acho que no verão, acho que na semana que vem, quando eu voltar pra escola, e ela vai fazendo planos, né, de quando ela sair dali. E infelizmente ela sai, mas ela sai para um campo de concentração, né, e assim, você saber que isso vai acontecer com ela, e você vê ela planejando a vida, querendo viver, é muito emocionante, assim, é muito triste de ver isso. Mas é lindo, porque você vê que pessoas incríveis também passaram por situações muito, muito desafiadoras, né? E você sente essa coragem, você se inspira nelas. E ela queria muito ser escritora, olha que coisa do destino, né? E ela queria ser uma escritora famosa, e ela virou uma escritora famosa. O livro dela é mundialmente conhecido, mas infelizmente ela morreu. Terceiro livro. O terceiro livro chama A Menina da Montanha. A Menina da Montanha, gente, também é uma história real de uma menina americana que ela pisou na escola, ela pisou numa sala de aula quando ela já era adulta. Ela nunca tinha ido para uma escola. Ela é uma situação bem diferente, assim, é bem difícil até da gente entender. Os pais dela eram, assim, um pouco fanáticos, digamos assim. Eles tinham umas convicções, umas coisas que eles acreditavam muito piamente, eles seguiam aquilo muito à risca. Eles eram de uma religião, mas eu acho que não é só a religião. Eu acho que realmente eles eram extremistas. Eles poderiam ser de outra religião e ser tão extremistas quanto. Eu até acho que o pai dela tem um certo distúrbio psicológico, assim, porque as coisas que ele faz não é normal mesmo. E ele criava os filhos como se o mundo fosse acabar, eles tocavam comida, eles não deixavam eles saírem, eles não deixavam eles irem para a escola, eles não deixavam eles irem para o hospital, tá? Quando eles ficavam doentes, quando acontecia um acidente, ele não deixava as crianças irem para o hospital. Era uma coisa assim muito, muito maluca de se pensar. E ela vivia ali naquela opressão, ela sentia que tinha alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo ela também não conhecia as coisas lá fora. Assim, é uma experiência muito, muito, muito louca, assim, de se pensar. E ela também tinha um irmão que era muito violento, que era muito abusador, e é muito traumático ver tudo que acontece na infância dela. E quando ela chega, finalmente, ela se liberta de tudo aquilo e ela vê que existe um mundo lá fora que ela não conhecia, ela vai para a universidade. Para vocês terem ideia, ela não sabia nem o que era o Holocausto, ela não sabia que tinha acontecido isso com os judeus, os campos de concentração. E ela faz uma pergunta meio boba, né? E as pessoas olham pra cara dela, tipo, por que você tá fazendo piada com isso? E simplesmente ela não sabia, ela não tinha ideia que isso tinha acontecido. O que é uma coisa assim, como assim uma pessoa hoje em dia não saber disso, né? Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, e ela, pra vocês terem ideia, o quanto ela era fechada ali numa bolha que ela vivia. E é incrível, assim, ver como ela superou tudo isso, porque digamos, semi-analfabeta praticamente, ela hoje tem mestrado, é uma pessoa incrível que escreveu esse livro, e é muito bonita ver essa história. E um adendo aqui, eu conheci uma americana, e eu perguntei pra ela sobre essa questão de educar os filhos em casa, né, que lá nos Estados Unidos é permitido.
Ela falou que ela foi educada em casa, e outros amigos dela também foram educados em casa. E eu perguntei, né, como que aquilo funcionava, e ela falou assim que depende muito, né, depende muito dos pais, se eles realmente estão sujeitos a fazer aquilo de uma forma correta, seguir ali o protocolo, seguir as matérias e tudo mais, ou infelizmente tem aqueles pais assim que deixam um pouco a desejar, né. E aí ela até me contou de uma amiga dela que, assim, praticamente, gente, ela falou que a menina mal sabia ler. E ela tinha 20 e poucos anos, o que é bem triste, né? Eu acho que, assim, eu sou a favor mais de ir pra escola, porque não só a parte do ensino, das matérias em si, eu acho que se você fica em casa, você perde um pouco de toda aquela convivência que você tem com o mundo, né? Com pessoas que são diferentes de você, têm religiões diferentes de você, pensam diferente de você, são de raça diferente de você. E se você fica meio preso naquela bolha da sua casa, da sua família, você não conhece as coisas do mundo, né? Você não tá aí como se você fosse normal da vida, né? Do cotidiano de cada um. Bom, mas eu recomendo muito esse livro. É um novo olhar que se abre de você falar assim, caramba, isso existe até hoje, né? Assim, eu nem podia imaginar que coisas assim existiam. Então é muito, muito legal esse livro, eu recomendo. Segundo melhor livro da quarentena. E esse livro é muito difícil, gente. Chama Que Eu Seja a Última. E a história de uma mulher que ela é de uma religião que é uma religião, digamos assim, uma vertente do islamismo. Eu não sei explicar direito assim pra vocês, mas ela segue alguns princípios islã, mas ao mesmo tempo eles também têm algumas tradições próprias. E, de novo, grupos terroristas achavam que essa religião não merecia, eles não mereciam viver, eles simplesmente não reconheciam eles como membros ali do Islã e achavam que eles deveriam ser mortos, simplesmente assim. Então, um grupo terrorista invadiu essa aldeia dela e matou todos os homens, crianças, e pegou as mulheres para serem escravas sexuais. E é muito, muito, muito triste. Ela vai contando tudo o que aconteceu com ela. Nossa, quando ela chega num lugar, quando ela é meio que vendida como escrava sexual, né? E tudo que vai acontecendo, como esses homens tratam ela, que é praticamente assim como um lixo, né? Eles veem ela como nada, eles tratam o corpo dela como um objeto sexual para eles se satisfazerem. E, nossa, é bem, bem complicado, mas graças a Deus ela foi muito forte, ela conseguiu sair dessa situação e ela teve a coragem de contar, porque também não é assim, depois de tudo isso que você passou, você ter a coragem de contar essa história, contar o que aconteceu com você, é muito, muito bonito, muito, assim, muito encorajador mesmo. E aí, esse é o título do livro, que ela fala, né? Eu estou contando a minha história para que as pessoas saibam o que aconteceu e que eu seja a última, que isso não aconteça mais com outras mulheres. É muito bonito, recomendo demais esse livro pra vocês, gente. Agora, em primeiro lugar, tem até que respirar pra falar desse livro. Chama Para Poder Viver. Também é a história real de uma coreana do norte, que ela vai contar como é a vida na Coreia do Norte. E assim, você pensa, eu sei mais ou menos, né, comunista, tal, você não tem ideia. Você não tem ideia do que é. Quando eu comecei a ler, assim, simplesmente eu fiquei chocada com as coisas que ela contava, que eram, assim, surreais pra gente imaginar hoje em dia. E é tão triste, é tão miserável, é tão opressor, é realmente, assim, é uma coisa, assim, de outro mundo, que você não consegue imaginar isso. É como se eles vivessem numa bolha tão fechada que assim, vamos supor, a gente tá aqui na Terra e até hoje, que se sabe, a gente não conseguiu identificar nenhuma vida em outro planeta, né? Aí é como se a gente estivesse aqui sozinho vivendo a nossa vida.
Só que é como se a gente estivesse preso nessa bolha e existe um universo inteiro de planetas e de coisas lá fora que a gente nunca viu na nossa vida, que a gente nem imagina. E aí eles olham pra gente e falam: o quê? Você nunca viu isso? Você não sabia disso? E a gente vai ficar assim: meu Deus, eu nunca pensei que isso existisse. É como se fosse mais ou menos isso. E ao mesmo tempo também é como se fosse uma cadeia assim lá dentro. Sabe assim, a cadeia que tudo é proibido, existem várias regras, mas ao mesmo tempo todo mundo quebra as regras e existe tudo por debaixo dos panos. Tipo assim, você não pode usar droga na cadeia, você não pode fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que acontece o tempo todo, entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece na Coreia. Tudo é ilegal, tudo tem um protocolo, regras, mas as pessoas meio que fazem tudo ali por debaixo dos panos para poder sobreviver. Aí assim, é sobreviver mesmo, gente. É sobreviver de assim, poder conseguir uma comida para comer, poder conseguir dar a comida pro seu filho e para não morrer de fome. Tipo, é nesse nível assim. E a história dela é que ela tenta sair da Coreia. E aí ela vai de uma forma ilegal. E assim, gente, o que acontece nessa jornada dela tentar ir pra China é muito, muito triste. Você vai ver tudo que ela passa, ela e a mãe dela, né? E mesmo assim, quando ela chega na China, as coisas não são fáceis, porque ela é uma cidadã ilegal, né? A China, ela tem uma política que quando pessoas da Coreia do Norte são encontradas na China, a China tem ali o dever de devolver essas pessoas para a Coreia do Norte, né? E caramba, que história, que história. Eu vou trazer a resenha desse livro do canal e assim, por favor, ativem as notificações para vocês, para eu contar mais essas histórias para vocês. Essa história, inclusive, foi o que me motivou a gravar esses vídeos para vocês, porque eu preciso falar para as pessoas, eu preciso que as pessoas conheçam essa história. Então é isso, é um livro assim muito, muito inspirador, que você dá valor à sua vida, assim, a coisas básicas da sua vida, como poder comer, tomar um banho, dormir. E aí no momento que a gente tá vivendo, eu acho que isso vale muito a pena, sabe? Assim, a gente se inspirar nessas histórias. Mas antes eu vou falar uma menção honrosa, que é um livro muito bonito também, baseado em fatos reais, mas esse é de um homem. É um doutor, né, que ele trabalhava com psicologia, e ele foi um judeu que esteve no campo de concentração. E aí ele vai contar, depois que ele sai do campo, ele sobreviveu a esse campo de concentração, e ele conta a história das coisas que passaram no campo de concentração, do que ele viveu, e como ele buscava um sentido para aquilo ali. Por que isso aconteceu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com as pessoas que eu amava? E é muito bonito, gente. Assim, ele conta coisas no livro que você não consegue acreditar que seres humanos fizeram isso com outros seres humanos, porque é desumano. Mas é lindo você ver como mesmo ali naquele ambiente as pessoas tentavam sobreviver, elas tentavam se ajudar, elas tentavam superar aquela situação. E é isso, eu acho que esses livros inspiraram muito a minha quarentena, inspiraram não só a quarentena, né, acho que a minha vida toda, e eu recomendo todos de olhos fechados para vocês. E se vocês quiserem ver todas essas resenhas, eu vou trazer ela para vocês, então se inscreve aqui, me segue, ativa as notificações e até a próxima!